bem-vindos ao nosso encontro semanal. Lembrando que estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar na página da Conecta Mais Web TV. Agradecemos o apoio da Fração Odontologia, Pizzaria Bela Gula e Jornal Correio Livre. O assunto de hoje é investimento financeiro. Nós estamos recebendo o economista Rogério Farina e a advogada assessora do PROCON, Rafaela Gasparetto. Nós vamos falar principalmente sobre criptomoedas, um assunto que circulou muito nos últimos dias. De forma simples, pode-se dizer que criptomoeda é uma moeda virtual, aceita como meio de pagamento em muitos países, incluindo o Brasil. A emissão não passa por uma casa de moeda ou banco central. São os próprios usuários que gerenciam o sistema sem a necessidade de um intermediador ou de uma autoridade central. Mas, obviamente, que nós não vamos falar somente sobre isso. Nós vamos falar também sobre a segurança em investimentos. Rafaela, Rogério, bem-vindos, né? O assunto criptomoedas, sabendo ou não sabendo, nos últimos dias todos nós tivemos contato com essa palavra, né, Rogério? Principalmente por causa da Operação Egito, né? A Operação Egito foi feita pela Polícia Federal, Receita Federal, com o apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, para investigar a empresa Indeal. E o assunto tomou relevância justamente por causa dos valores aplicados. De acordo com informações da Receita Federal, 288 municípios no Rio Grande do Sul possuem investidores na empresa Indeal. Os maiores depósitos ocorreram em Caxias do Sul, Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Porém, da nossa micro-região, foram investidos em criptomoedas, junto a essa empresa, mais de 3 milhões de reais. Rogério, é o investimento do futuro? Boa noite, Sônia. Boa noite, Rafaela. Boa noite aos ouvintes da Conecta, aos telespectadores da Conecta Mais TV. Então, criptomoeda, ela foi criada, na verdade, o início mesmo da criptomoeda, ela teve lá por volta de 1998, quando foram ensaiados os primeiros planos nesse sentido. E foi lançada efetivamente em 2009. Em 2009... Quer dizer, já são 10 anos, já são né? 10 anos, exatamente. Foi lançado a mãe de todas as criptomoedas, que é o Bitcoin. O Bitcoin, então, ele foi lançado nesse período e depois dele derivaram uma infinidade de moedas que hoje nós temos aí, não sei precisar, mas passa da casa de 1000 moedas, criptomoedas lançadas. Por que o cripto, né? Às vezes acho que as pessoas devem se perguntar, por que o cripto? Na verdade, o cripto vem de criptografia, né? O objetivo dessa moeda é que ela não é uma moeda regulamentada hoje pelos órgãos governamentais, especialmente a CVM, porém ela é uma moeda que ela circula como um meio de pagamento já hoje e como um meio de investimento entre as pessoas. Quando se fala em criptografia, se fala num sistema desenvolvido através de computador na internet, onde você praticamente é impossível a quebra dos códigos-fontes dessa moeda. Quer dizer, é uma operação segura? É uma operação 100% segura, se feita dentro dos parâmetros convencionais. É importante salientar, né, Rogério, que essa investigação ou a Operação Egito, ela não foi desencadeada por causa dos investimentos na criptomoeda, e sim pelo fato da Indeal prometer ganhos em um setor que não tem como dizer tu vais ter 20% de lucro ou 30% de lucro, né? Perfeito. Na verdade, a criptomoeda, todas as moedas que são derivadas dela, da Bitcoin, elas não têm você não pode dizer que vai ter uma garantia na sua rentabilidade, não existe isso, né? Até porque é um mercado extremamente volátil. Hoje você pode estar ganhando 100% e amanhã você pode estar perdendo 100%. Então, esse processo de garantir ganhos através da criptomoeda, eu diria que ele é irreal. Economicamente falando, isso não existe.
né? O que existe mesmo é um mercado onde você aplica e você, conforme o mercado vai evoluindo, você vai tendo retorno. Então, não garantir, como foi garantido por essas empresas, eu diria, claro, salvo melhor juízo em que as empresas possam fazer isso, eu diria que não tem como garantir esse retorno, né? Uhum. Sim, garantia existe em aplicações de rendimento pré-fixado, né? Se você quiser garantia, você invista na poupança, né? Você quer 100% de garantia, invista na poupança, não tem problema nenhum, né? Aí seu dinheiro vai estar lá bem garantidinho. Não corre o perigo. O Evânio Piscina está conosco, boa noite. A Luana Cassol também está nos cumprimentando através da rede social Facebook da Conecta Mais. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, escreva. Nossos convidados irão responder. Rafaela, tu és assessora jurídica do PROCON, né? Um órgão criado há pouco. E até quando eu comentei que eu ia convidar vocês dois, né, e o Rogério como economista e não como secretário municipal de finanças de Nova Prata, né, as pessoas disseram, tá, mas tu vai convidar alguém para falar sobre investimento e tu vai convidar alguém para falar sobre o PROCON. Sim, eu digo, porque um vai dizer como é bom investir e para outra pessoa eu vou perguntar como se precaver de acontecimentos como esse da Indeal, né? Voltando a repetir, né, que a operação policial, né, Rogério, foi desencadeada contra a empresa justamente pelo fato dos proprietários ou dos vendedores prometerem ganhos que não poderiam ter prometido e funcionar sob a suspeita de pirâmides, né, Rafaela? Na visão jurídica, como o Rogério falou, não é uma moeda que ela é regulamentada, né? Mas não é ilegal. Mas ela não é ilegal. Existe sim a relação de consumo, né, entre o fornecedor, né, essas empresas. E o que aconteceu com essa empresa Indeal foi que eles não conseguiram cumprir com aquilo que haviam prometido para quem estava investindo, né? Até eu vi que eles fiscalizaram um bem, que foi uma Ferrari, se eu não me engano. Só que o que acontece? As pessoas que investiram, elas vão entrar numa lista para poder reaver esse investimento. E antes disso, muitas vezes, essa empresa, ela deve para o fisco, para a União. Então, esses impostos, eles serão cobrados primeiros, após algum crédito trabalhista, né? Se houverem funcionários, enfim, e após os investidores. Quer dizer, então, é uma coisa arriscada. É complicado, assim, né? Não tem como tu garantir que tu vai conseguir receber esse investimento, vai ter esse retorno novamente. É muito, muito complexo, é muito complicado conseguir reaver. A orientação é sempre procurar o máximo que tu puder de informações dessa empresa que tu for investir, enfim, dessa contratação que vai fazer, né, para não correr o risco de cair numa fraude, como aconteceu com esses investidores da Indeal. Quer dizer, tanto quanto importante escolher a aplicação, é escolher a empresa ou a operadora. Não entraríamos em bancos nisso, né, Rafaela? Ou também? Hoje não. Hoje os bancos não trabalham com esse tipo de investimento. A partir do momento que eu acho que vai acontecer dessas moedas, enfim, serem legalizadas, creio que os bancos vão começar também a atuar nesse tipo de investimento. A Laura Brito também está conosco, nos cumprimenta. Boa noite, Laura. A Juliana de Fátima Cavalli escreveu, boa noite, estou gostando muito da entrevista. Que bom. Vocês têm alguma dúvida? Por favor, escrevam que a Rafaela e o Rogério irão responder. Rogério, voltando naquilo que a aplicação mais segura que existe, a poupança, de repente deixa embaixo do colchão também seja, né? Não é tão seguro. Tem imposto de renda, etc, né? Esse tipo de investimento que te confesso, eu não sabia que já existia há tanto tempo, eu achei que fosse uma coisa mais recente, né? Ela é mais analisada por um determinado perfil de investidor, né? Hoje, alguns dados, tá, que eu acho que são importantes a gente salientar. Hoje, tem algumas pesquisas feitas pela Ambima, que é a associação, enfim, que controla isso no país,
que controla o número de investimentos. Em 2016, é o último dado que nós temos, nós tínhamos 2 trilhões e 43 bilhões em investimentos feitos no Brasil. Isso feito por 71 milhões e 700 mil aplicadores. Você tem uma ideia, esse valor de 2 trilhões em 2016 renderam para essas pessoas em torno de 17,28 bilhões de reais em rendas, em retorno. Isso representa, então, 2,86% do valor investido. Se a gente pegar e descontar a inflação desse período, existe um déficit nisso, ou seja, as pessoas investiram em produtos mais seguros. Só para você ter uma ideia, desses 2 trilhões, 605 bilhões são investidos em poupança. Quer dizer, ainda é uma das aplicações mais realizada pelos poupadores do Brasil. Tá, mas tu atribuis isso ao quê? Ao perfil? Segurança, ao perfil e segurança. As pessoas no Brasil passam por muitos momentos difíceis de alta inflação, de hiperinflação, de confisco e etc. Então, isso fez com que as pessoas se precavessem, se reservassem um pouco mais. Investimento em poupança, ele é um investimento 100% seguro, não tem incidência de imposto de renda, é um investimento 100% líquido. Né? Então, embora a taxa, no caso o rendimento, seja perfeito. pequeno, então, né? Se você pegar hoje, nós estamos trabalhando no Brasil com uma inflação na faixa média de 4,5% ao ano. Né? O rendimento da poupança hoje ele gira na faixa de 0,40, 0,45, exagerando 0,5 né, ao mês. Isso, então, nós estamos falando aí de algo em torno de 5 a 6% ao ano. Descontada a inflação, qual é a rentabilidade que você tem? Muito pequena. Né? Então, as pessoas elas ainda não se alertaram para isso. Hoje, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos ou em países da Europa, grande parte, 70% a 80% dos investidores procuram corretoras de valores para fazer os seus investimentos. Tá, mas aí qual é a diferença? Agora eu vou perguntar para ti, Rafaela. Num momento assim que, por exemplo, eu decido investir, né, seja em CDI, CDB ou em moedas, em títulos do Tesouro, qual é a diferença entre eu procurar uma operadora ou um banco, digamos, um dos nossos comercial. bancos, um banco comercial ou até cooperativo, né? Então, o banco, ele é, como que a gente havia falado primeiro, né? Ele é legalizado, então, pela visão jurídica, tu tem um amparo maior de reaver se acontecer, como aconteceu, por exemplo, o Plano Collor, enfim, que as pessoas demoraram, mas depois conseguiram reaver, né, o seu direito, né, corrigido monetariamente, enfim. Então, hoje a gente tem a opção também da aplicação do Tesouro Direto, que tu sabe que tu vai ter um tempo, tu vai ter que deixar essa aplicação lá, a longo prazo, a longo prazo, tu não vai, ela tá rendendo um pouco mais que a poupança, assim. Então, seria um meio também legalizado e um meio, como que eu posso falar, jurídico, que tu tenha um amparo a mais. Já essas casas, essas fazem essas operações, enfim, é mais complexo depois se acontecer de tu entrar numa fraude ou coisa assim, de reaver esse valor para ti, né? Até delas quebrarem, né? E isso mesmo juridicamente. Mesmo se tu entrar na justiça, tu tem esse contrato de consumo, para te reaver é muito mais complicado, muito mais complexo. E muito mais demorado, né? A Zaira Gasparetto diz, boa noite, bem interessante a entrevista. A Diva Busato também escreveu, boa noite, estou gostando do tema. Que bom! Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor escrevam. E se quiserem fazer qualquer outro comentário, também estejam à vontade. No próximo bloco, nós voltamos a falar sobre o assunto. É um minutinho só. Em tempos de vacas magras, onde
o que sobra tem que ser muito bem pensado onde vai ser colocado. Nós lembramos de alguns anos atrás, Rogério e Rafaela, a questão das ações, né, Rogério? Assim, surgiu muitos, inclusive, não diria atravessadores, mas intermediários, né? De pessoas que resolveram apostar na compra de ações. Comparando, seria a mesma coisa hoje com as criptomoedas? Digamos, é um novo mercado, uma nova opção? O mercado de ações, Sônia e Rafaela, é um mercado extremamente volátil, muito da mesma forma que as criptomoedas. A diferença é que o mercado de ações ele é regulamentado. Né? Então, hoje a Bolsa de Valores ela é regulamentada e as corretoras que utilizam a aplicação, que fazem as negociações na Bolsa de Valores, através do mercado de ações, elas são regulamentadas pela CVM, que é a Comissão de Valores Monetários, assim como todos os bancos. Né? Então, hoje se procuram, só diferenciando um pouco, por que essas pessoas procuram muito banco? Porque o banco é mais fácil, ele é o dono da conta, você tem o teu dinheiro aplicado aí, o teu gerente indica aquilo que você quer fazer, e assim por diante. E se não der muito certo, eu vou lá no dia seguinte, brigo com ele, com o gerente, ou procuro o Procon. Exatamente. Já uma corretora de valores, você usa muito, você aplica muito pela internet, 100% seguro, sem problema nenhum, porque ela é regulamentada e ela é autorizada pela Comissão de Valores Monetários, então ela tem o mesmo status que um banco. Porém, a corretora de valores tem um diferencial. O que ela faz? Ela vai buscar para você o melhor investimento. Então, o banco tem a tendência a te oferecer os produtos que ele tem na carteira. Imagina ou que ele lucre mais. Perfeito. Né? Então, você imagina lá uma loja que vende sapatos, ela vai te oferecer a marca que ela tem. Agora, aqui dá mais margem de lucro para ela. Perfeito. Mas daí a corretora de valores, o que ela vai fazer? Ela vai juntar diversas lojas e vai te oferecer aquelas marcas que te trazem mais retorno para você. Por quê? Porque a corretora de valores ela é remunerada pela rentabilidade da sua aplicação. Do teu dinheiro. Se você não estiver satisfeito com ela, você vai cortar a sua corretora de valores. Vamos imaginar o seguinte, a corretora de valores, quando você está doente, você procura um médico. O médico vai te aplicar aquela receita ou aquela injeção que é para curar a tua doença. A corretora de valores, ela vai pegar o teu dinheiro e vai dizer, olha, o teu dinheiro eu vou aplicar nessas condições porque ela vai trazer melhor saúde financeira para você. Então, essa é a diferença entre um banco e uma corretora de valores. Mas é claro que ela também cobra para isso, né? Claro, ela cobra, tem as taxas administrativas, taxa de entrada, taxa de saída e todas as taxas que você tem para aplicar esse investimento. A vantagem dele é que você consegue ter uma carteira mais diversificada. Se eu colocar meu dinheiro só na poupança, eu sei que todo mês eu vou ter lá 0,30%, 0,40%, 0,50% de retorno. Se eu tiver uma carteira diversificada, eu vou ganhar 0,40% na poupança, eu vou ganhar 1% lá no CDI, no CDB, eu vou ganhar nos títulos do Tesouro CDI, eu vou ganhar, se eu for um pouco mais arrojado e aplicar na Bolsa, eu vou ter um retorno talvez de 4%, 5% no mês, porém tem que ter consciência que eu posso perder o mesmo valor. Então, a diversificação, na verdade, é como em qualquer negócio. Né? Como em qualquer negócio. Perde de um lado, ganha do outro, porém sabe-se que isso não é para todos os investidores. Né? Na verdade, sim. A partir do momento que você começa a aplicar, você tem que definir o seu perfil. Qual é o teu perfil de investidor? Bom, meu perfil é um perfil moderado, meu perfil é um perfil conservador. Se o meu perfil é conservador, esquece. Faz algum tempo que conheci e trabalho com criptoativos, mais precisamente uma nova moeda que será lançada em agosto deste ano, chamada Bitcoin. Hoje indico e recomendo. É um mercado que vai crescer muito, ou seja, daqui a 3 ou 4 anos, pelo menos 30% da população vai utilizar este tipo de mercado, pois as pessoas querem praticidade, ou seja, realizar e receber valores em um simples aplicativo de celular. Tu concordas com isso, Rogério? Eu acho que vai estar sendo um pouco otimista demais, na minha modesta opinião, mas eu acho que sim, que o mercado tende a isto, né? O mercado da criptomoeda, dos pagamentos virtuais, enfim, de toda a comercialização de forma virtual tende a crescer cada vez mais. Hoje, para você ter uma ideia, a Bitcoin, que é a principal moeda, já é aceita em muitas empresas. Aqui no Brasil, em São Paulo, por exemplo, já tem restaurantes, lojas de
de roupas, lojas de automóveis, enfim, hoje a Dell, a Microsoft, enfim, diversas empresas, o Amazon, que é o maior site de consumo virtual do mundo, utiliza a Bitcoin como meio de pagamento. Então eu acredito que sim, que a moeda ela vai ter um crescimento muito alto, talvez não nesse percentual que o Evandro se refere, mas eu tenho certeza que esse é o futuro e que realmente ela vai partir por um caminho chamado regulamentação. Com certeza os governos vão começar, porque é a famosa lei da oferta e da procura. Quanto mais as pessoas procurarem, mais utilizarem, mais ela será bem aceita e mais ela será comercializada entre todos. Então, eu acredito que sim, que os mercados os governos vão regulamentar esse produto, e a partir do momento que for regulamentado, aí o crescimento vai ser estrondoso, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Então, essa é a nossa visão. É um mercado ascendente e que vai migrar muita coisa para isso, com certeza. Aproveitando o gancho do nosso telespectador, Rafaela, e do Rogério também, a gente sabe que cresce o comércio pela internet, né? Muitas pessoas estão optando por compras assim. No Procon, como é que tu vês isso? Olha, a gente já está com bastante demanda e já teve problemas de consumidores, a compra pela internet, e muitas vezes não conseguem solucionar, né? É diferente de tu ir numa loja e conseguir chegar, que nem a gente comentou primeiro, vai no banco, eu cobro do gerente, né? Sim. Ou, enfim, ele que resolveu o meu problema, já que ele estive lá. O peixe, aqui, por exemplo, também nós vamos ter que brigar com alguém para resolver o nosso problema então, de queda durante o programa. E já, muitas vezes, quando tu faz essa compra pela internet, por essa busca, tu não consegue depois um contato, né, com uma pessoa, enfim, que tu consiga ter essa visualização, essa conversa, ainda quando eu estava no jornal Correio Livre, Rafaela e Rogério, eu fiz uma entrevista com a delegada Liliane, né? E ela me disse que uma das maiores demandas da Delegacia de Polícia, isso era antes do Procon ser instalado em Nova Prata, né, eram justamente ocorrências de problemas com produtos e serviços adquiridos na internet. Obviamente, a Polícia Civil, no caso, não podia fazer nada a não ser registrar a ocorrência, né? Como é que vocês veem isso? Nós sabemos, obviamente, que é um mercado em ascendência, né? Mas voltamos àquela velha questão de segurança. Antes disso, antes deles responderem, nós agradecemos ao Rafael Clodomiro Adeli Castro, que escreveu: parabéns, Sônia, como sempre é fantástica. Muito obrigada, Rafael. E ele também comenta: vivemos ainda meio desconfiados com esse tipo de mercado. Quer dizer, não é só relacionado a criptomoedas, mas ao próprio mercado virtual em si, Rogério. Como é que tu vês isso? A gente aqui, na nossa visão, é um mercado sem volta. Não tem mais como voltar atrás desse mercado. Hoje, nós estamos aqui conversando através da internet. Que caiu. Ainda tem algumas barreiras a serem superadas, mas com certeza serão. E hoje nós estamos aqui conversando com o público, interagindo com o público, coisas que você não conseguia há um curto espaço de tempo, vamos lá, 10 anos atrás, no máximo, a gente jamais imaginava Até isso. mesmo em programa de TV, né? Mesmo que fosse ao vivo, nós não tínhamos como participar. Você lembra que tocava o telefone lá e ligava, né? Então, eu acho que essa migração ela é muito rápida. Eu vejo que assim, todos os mercados nós temos problemas. Se você for na loja, ela tem problema de assalto. Se você for na loja de automóveis, você corre o risco muitas vezes de comprar um carro roubado e assim por diante. Então, todos os mercados têm as suas dificuldades. O mercado virtual, ele já foi muito mais complicado. Eu diria que hoje ele está bem mais avançado. Até porque hoje, se você for analisar, vamos falar a nível de própria Receita Federal. A Receita Federal ela não vai mais multar as empresas, ela multa as empresas pela internet, né?
ela te manda multa pelo teu e-mail. Né? Então, quer dizer, é um mercado que está sendo muito... hoje, se você pegar a Polícia Federal, enfim, eles têm pessoas especializadas só em crimes cibernéticos. Né? Então, é um mercado que não tem volta, é isso aí. Os perigos, no caso do mercado físico, do mercado real, né? Transforma no mercado virtual. A diferença, digamos, que eu vejo, pelo menos, embora eu seja um pouco reticente nisso do mercado virtual, é aquilo que nós comentamos, né? Por exemplo, se eu comprar um carro em Nova Prata e eu tiver problema com esse carro, eu vou até o local onde eu comprei, eu vou negociar com a pessoa que está lá, né? Ela está na minha frente, quer dizer... É mais fácil ou... É mais fácil, mas eu diria que hoje o mercado virtual, ele é muito mais efetivo. Vamos entender essa diferença, né? Por quê? Porque fica registrado? Não. Se você comprar alguma coisa em alguma loja hoje que tiver um defeito, você detona com essa loja em questão de segundos. Com as redes sociais. Nas redes sociais. Perfeito. Você não tem... como eu não quero que isso aconteça com o meu produto, você jamais vai fazer. Eu vou atender muito bem e vou entregar o que eu prometi. Da mesma forma, se você olhar no site Reclame Aqui, antes de comprar qualquer coisa, vai no site Reclame Aqui e olha se aquela loja não teve reclamações, e se aquele mercado não teve reclamações. Então, eu diria que esse mercado, ele, em virtude das redes sociais, ele está muito mais seguro até do que o mercado físico. Né? Porque os lojistas, enfim, quem vende pela internet, se preocupa muito com a imagem e com a segurança. Né? Então, eu sei que se eu fizer alguma coisa de errado no mercado virtual, eu vou ser detonado para bilhões de pessoas em segundos. Né? Então, eu acho que as empresas estão muito preocupadas com a sua imagem e elas se voltam para isso. O que muitas vezes não acontece no mercado físico, que fica restrito a um pequeno círculo de convivência. De pessoas que estão aí. É isso aí. Lembrando que nós contamos e agradecemos o apoio da Fração Odontologia, da pizzaria Bela Gula, maior pizza da cidade, e do jornal Correio Livre e Informação de Fato. Rafaela, nesse tempo de existência do PROCON em Nova Prata, quais são as queixas mais frequentes? Olha, a gente já teve cerca de uns 90 atendimentos de março para cá, entre atendimento físico e por telefone. E a maior queixa é produtos, assim. Por exemplo, comprei no comércio e não paguei em dia, o juro exorbitante. Compras que não há entrega. Pessoas que acabaram dando entrada e não obtiveram o produto. Mas isso em lojas locais? Lojas locais também. Então quer dizer, né? Não, o problema é geral. Tipo, realmente, os cuidados têm que serem os mesmos, um dos meios, que nem o Rogério falou, Reclame Aqui, é um dos meios de pesquisa que hoje tu pode utilizar, né? Se tiver acesso, enfim, a isso, né? Pela internet, antes de adquirir algum produto. Então, a nossa maior... E telefonia, né? Telefonia é o que mais... Acho que continua sendo a telefonia o setor campeão, né? Continua dando problema. Tá, mas assim também, né, Rafaela, existe aquilo, claro, do consumidor ir para a rede social ou para o Reclame Aqui e detonar, entre aspas, com a empresa que não prestou um bom serviço. No entanto, isso também requer algum cuidado, porque se a pessoa fizer isso por algum outro motivo que não seja o produto que efetivamente ele não tenha recebido, para esse consumidor também há alguma penalidade, né? Penalidade, isso. Ele não pode sair falando do que ele não sabe, né? É a regra, tanto que hoje em dia o mundo virtual, né? Muitas pessoas acabam ofendendo, acabam falando coisas que também não são realidades. Então tem que ter todo um cuidado com o que se posta, com o que se escreve, até para não retornar para ti, né? Isso. Inclusive já teve um caso de uma pessoa que foi condenada, né, que foi amplamente divulgado por ter publicado algo contra uma profissional antes mesmo de tentar resolver com ela, né? Então existem os dois lados. No próximo bloco nós voltamos a falar sobre investimentos seguros ou arrojados.
A Volpe é uma empresa inovadora, voltada para o fornecimento de soluções web, atuando na criação de websites, e-commerce, hotspot, entre outros. Volpe Soluções. Pois bem, voltamos e estamos novamente ao vivo. Portanto, participe, mande sua pergunta, faça sua colocação. Os nossos convidados irão responder. A vossa participação é muito importante. Rogério, como economista, se eu te perguntasse hoje qual é a melhor aplicação que existe no mercado de investimentos? Os tradicionais, os arrojados, o que rende mais, o que rende menos, o que leva mais tempo. Se tu fosses investir, no que tu investirias hoje? Bom, a gente tem um negócio chamado perfil de investidor. Essa pergunta, ela teria que ser respondida conforme o perfil que você tem para investimentos. De repente, para um investidor, como a gente comentou, um investidor conservador, poupança é o melhor investimento do mundo. Pode ser, para ele é o melhor investimento do mundo. Para um investidor moderado, já vai dizer que poupança, CDB, DI, letras de câmbio, enfim, títulos do tesouro são investimentos seguros. Aí um investidor arrojado já vai dizer que para ele bolsa de valores é um dos melhores negócios que tem. Criptomoeda é um dos melhores negócios que tem. Então, e essa resposta eu te faria com uma pergunta. Qual o teu perfil? Então, é muito difícil você indicar um investimento sem saber qual o perfil ou qual o nível de risco que a pessoa está disposta a correr. O que eu posso dizer hoje que o investimento mais seguro que existe é a poupança. E o que rende mais? Não, com certeza não. Mas não, o que rende mais entre esses outros que nós citamos. Com segurança, hoje, os títulos do Tesouro rendem muito bem, com segurança. Vamos falar com volatilidade, a criptomoeda, sem dúvida nenhuma, está muito bem posicionada na questão dos rendimentos. Ações, sem dúvida nenhuma, porém ações, você sabe, tem um risco, né? Ações da Petrobras, antes das questões da Lava Jato, era um excelente investimento. Quando entrou a Lava Jato, elas foram um péssimo investimento. Um péssimo investimento para quem não soube aplicar, porque as pessoas que tinham ações da Petrobras ou que queriam o momento de comprar ações da Petrobras era no momento que foi deflagrada, porque hoje ela recuperou a sua margem, né? Então isso tudo o que eu posso dizer é o seguinte, isso não é para amador, isso é um mercado para quem realmente conhece e quem vive esse mercado. Você entrar nele com altos valores de investimento, como muitas pessoas fizeram nessas empresas em que tiveram problemas e que estão tendo problemas com a receita. É importante investigar ou se informar sobre a empresa, sobre a operadora, né? Não tenha dúvida, só que, novamente, eu volto a repetir, depende do teu perfil. Né? Se você tem um perfil arrojado, você vai cair, mas você vai ganhar. Tá? Agora, se você tem um perfil conservador, esquece tudo que eu falei, vai direto para os investimentos conservadores. Então, acho que esse realmente é um mercado em que a gente precisa pensar muito bem nele e se preparar para poder entrar nele. Né? O Clayton Rigo escreveu: parabéns, Sônia, pelo programa, sempre com temas atuais e convidados especiais. Abraço, Rogério, Rafaela e Sônia. Obrigada, Clayton, uma pessoa que nos acompanha muito. Rafaela, tu falaste primeiro que uma das reclamações são os juros cobrados, né? Quer dizer, ao contrário de quando tu vai levar dinheiro pro banco ou pro investimento, que o juro é baixíssimo, no momento em que tu vais comprar, o juro é alto. Nesse momento que eu falei, nem foi tanto em questões bancárias, foi mais em questões de comércio, né? Mas as bancárias também vai ter um quesito até há muito tempo atrás, tinha as ações, as famosas ações revisionais, que a gente, né, chamava, né? E tinha alguns juízes que entendiam que eram abusivos, davam a liminar, que é o termo que a gente usa, né, no meio jurídico.
Só que hoje o entendimento mudou, pacificou, e eles acabam entendendo, alegando que quando tu assinou, quando tu procurou aquilo lá, tu estava ciente que tu estava contratando isso. Então, foi assinado um contrato, isso, né? É muito difícil reaver e dizer que esse juros seria abusivo, porque tu podia ter investigado outras instituições, ou enfim, ou tu podias não ter aceito o negócio, ou não ter né? aceito o negócio, né? Tá, e o que a pessoa deve fazer, Rafaela, antes, por exemplo, de adquirir um bem, sabendo que parcelando ele terá um X percentual de juros embutidos? Qual é a maneira que a pessoa tem de saber que está fazendo um bom negócio? Ou não tem? Não tem, porque a gente volta na questão da realidade de cada um também, né? Hoje, claro, com certeza a indicação é comprar à vista, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E esse fornecedor também precisa muitas vezes disso para sobreviver, né? Então vai muito do perfil de cada um. Tem gente que não tem condições de fazer em menos vezes e acaba fazendo em mais vezes, e daí o juro vai ser cada vez maior, né? Quer dizer, aquela coisa de eu comprar a perder de vista e com a esperança ou a possibilidade de lá no decorrer do tempo pedir uma revisão daquele contrato, já não é bem assim. Não dá, depende também de cada fornecedor, cada instituição. Não, pode ser de repente, né, não, se tu conseguir... Vou fazer, por exemplo, em 15 vezes, mas se tu conseguir pagar em 10 ou 8, a gente consegue reduzir alguma coisa, né? Mas vai depender muito de cada fornecedor e cada instituição também, o jeito de trabalho. E o ideal é que isso também esteja no contrato, né? Sim, sempre. Tudo que for ligado, tudo que tiver escrito, né? É mais fácil. É mais fácil, né? Porque hoje em dia a gente sabe que a palavra não vale mais muita coisa. Deveria, né? Mas então tem que sempre ler muito o que vai assinar, enfim, guardar tudo que tiver, notas fiscais para comprovação, para futuros problemas, sempre guardar esse alerta, né? As pessoas, os consumidores. Eu não poderia deixar de tocar nesse assunto com vocês dois, né? Que além de serem ótimos profissionais, são pessoas inteligentes e com conhecimento da coisa. E a nossa economia? Com PIB sofrível, com índice de crescimento cada vez mais revisto para baixo, ninguém eleva, todos os estudos abaixam. E agora, José? Olha, o que a gente pode... Primeiramente, queria desejar um abraço ao telespectador Clayton Rigo, nosso amigo, e dizer que, né, Rafael, ele foi um dos mentores do PROCON. Idealizadores e do Altir Ferro também, né? Ele e o vereador Altir, os dois vereadores foram os idealizadores do né? PROCON, e graças a eles hoje a gente tem E que eles vejam e todos vejam que está dando bons frutos, né? Sim, então, hoje a gente teve a primeira audiência também já dentro do PROCON, então... Então, obrigado, Clayton, pelo abraço. Sobre a economia, até hoje conversávamos sobre isso, de que na nossa visão a economia ela vai recuperar. Só que ela tem aí uma barreira hoje que se chama reforma da Previdência. Resumindo, aprovou a reforma da Previdência, podem acreditar, a economia vai deslanchar. Né? Hoje, o que está acontecendo? O governo, e não podia ser diferente, todos os demais governos, não vamos falar de partidos e nem de pessoas, mas todos os governos tentaram ou fizeram alguma reforma da Previdência. Mas hoje esse governo está fazendo uma reforma da Previdência. Antes foram feitas mini-reformas da Previdência que conseguiam atingir o bolso de algumas pessoas. Hoje a reforma da Previdência está atingindo a todos os níveis e a todo mundo. Não tem essa de que eu não vou ser beneficiado ou prejudicado. Todo mundo vai ter benefícios ou prejuízos com vai isso. Ser atingido, né? Foi méritos desse governo? Não, foi um momento. Tinha que ser, tem que ser nesse momento. Até porque tu disseste, né? Começou lá ainda com o Fernando Henrique Cardoso com o fator previdenciário, né? Sempre foi. Por sempre maquiado, só que chegou um ponto, aquela história seguinte, você tem uma caneca
você enche ela até um determinado nível. Se você continuar enchendo, ela vai transbordar. E a economia e a Previdência aconteceu isso nesse momento. Então, o governo está fazendo isso de uma certa forma que, infelizmente, sempre o povo paga, né? Está segurando a economia de uma forma que se pressione para que a reforma da Previdência realmente ocorra. E ela tem que ocorrer, porque se não ocorrer, o déficit do governo, infelizmente, não vai ser superado e nós vamos ter anos e anos de amargura pela frente, nós vamos virar uma Suíça da vida e assim por diante, que aconteceu, uma Grécia da vida, que aconteceu com a Grécia, vai acontecer com a gente. Então, eu acho que esse é o momento, tem que acontecer. Aprovada a reforma da Previdência, e a gente crê que no segundo semestre agora, lá, até no meados de agosto, na nossa opinião, vai ser aprovada. Da forma como está, a gente não sabe, com certeza um pouco desidratada, com algumas alterações, mas vai ser aprovada. Aprovada a reforma da Previdência, o país vai deslanchar. Porque o que acontece hoje? Gente, o dinheiro está no mercado, o dinheiro não sumiu, o dinheiro está aí. As pessoas só não estão gastando ele, não estão investindo ele. Por quê? Porque estão receosas, porque não sabem o que vai acontecer, porque não sabem como vai ficar. Quer dizer, pequeno ou grande investidor, né, Rogério? Todos estão esperando para ver o que vai acontecer. O dinheiro não sumiu, ao contrário, ele aumentou. Então ele só está parado, na verdade só está parado. Hoje mesmo, se você for ver as emendas parlamentares das últimas realizadas pelo governo federal, todas elas estão travadas, nenhumas foram liberadas ainda. Você imagina quando isso for jogar no mercado? Só o governo bota muito dinheiro no mercado, que vai fazer com que a economia comece a se reaquecer. Mas aí não dá para deixar de pensar naqueles milhões de desempregados, né? Sem dúvida nenhuma, só que eu acredito e isso vai acontecer, aprovada a reforma da Previdência, nós vamos ver uma mudança muito significativa no país. Eu vejo isso com muito otimismo. Eu acho que as empresários e as empresas, enfim, as pessoas que conseguirem passar por essa fase, com certeza terão muito bons resultados. Eu acredito no Brasil, eu acredito na economia e tenho certeza que isso vai ser revertido a curto prazo. O Evânio Piscini volta a participar e escreveu: só um comentário, eu acho que a poupança não é segura. Lembrem plano Collor. Então, quem arrisca a possibilidade de ganhos é muito grande, investindo em empresa com maior credibilidade. Parabéns pelo programa, gostei muito. Abraço, Rogério, Rafaela e a Sônia. Obrigada, Evânio, pela tua participação. Ainda dá tempo de vocês participarem. Rafaela, tu vês a possibilidade de um crescimento econômico da mesma forma que o Rogério, porque afinal tudo isso que nós conversamos aqui, né, o principal objetivo é que isso gire para que todos ganhem, né? O meu coração, ele é previdenciarista, né? Faz muitos anos que eu estou nessa área, faz uns 10 anos que eu atuo, né, com a previdência, então, mas mesmo o meu coração sendo, a gente tem que ser realista, né? E nesses 10 anos, que nem o Rogério falou, teve algumas emendas, mas nunca. A lei, ela é desde 1990. Então, tipo, ela teve uma alteração. Ela vem com essas emendas, né? Então, eu acho que ela tem que acontecer, sim, a reforma para a economia, né, melhorar, mas, infelizmente, é sempre do meu ponto de vista, sim, todo mundo vai ter algum prejuízo. Mas é sempre o pequeno, né? Que tem mais prejuízo. Que tem mais prejuízo. É os nossos R$1.000, né? É o salário mínimo. E isso acaba afetando todo o comércio em si. Porque essas pessoas dependem desse valor. Muitas vezes. Aliás, tem municípios onde a maior renda é justamente da Previdência. Isso. Que daí eles vão deixar de pagar o mercadinho, daí eles já não vão ter para, né? Então, essas dificuldades em obter as aposentadorias vai acabar refletindo na economia. Mas é um processo que tem que ser feito, porque do jeito que está, que nem o Rogério disse, só está faltando a última gota para transbordar. Mas, Rogério, essa reforma também tem que ser estendida aos estados e aos municípios, né? Lembrando que o nosso há mais inativos do que ativos, então quer dizer, óbvio que a conta não vai fechar nunca, né? Ela do jeito que ela está configurada, ela vai, sem dúvida nenhuma, contemplar todos os órgãos, né? Uns mais, outros menos, mas todos os órgãos serão afetados. Creio que todos vão passar por uma reestruturação, né? Sem dúvida. Agora,
Uma coisa é clara, gente, nós temos que entender que se todo mundo pensar no seu mundinho, no seu quadradinho, no seu bolsinho, vamos falar assim, nós nunca vamos ter um país para frente, um país que realmente precisa crescer. Nesse momento, se foi feito errado ou se foi feito mal feito, é o momento de todo mundo dar sua cota e fazer com que a coisa aconteça. Se nós temos duas, eu sempre digo, nós temos duas opções, ficar como está ou melhorar. Então, nós temos sempre que pensar no melhor. Eu penso... Aliás, se ficar como está, vai piorar. Vai piorar. É como a gente sempre comenta, né? É melhor ter um passarinho na mão do que dois voando. Então, esse é um conceito que a Previdência tem, vai ter e vai acontecer. Não dá, todo mundo vai ter que dar essa cota de sacrifício. Enquanto a gente pensar que eu vou mexer nos outros, mas no meu não vai acontecer, que foi o que aconteceu nesses últimos 20 anos. Todo mundo vai ter que ter abrir um pouquinho sempre do Brasil, né? Infelizmente. O vereador Marcieto, nosso amigo Márcio de Conto de Nova Bassano, está nos aplaudindo. Obrigada, Márcio. Aliás, obrigada a todos vocês, a Rafaela, ao Rogério. Com certeza, uma conversa muito interessante, que se não foi possível tirar ou discernir todas as nossas dúvidas, acrescentou aquilo que nós precisávamos saber. Obrigada e até a próxima.